Anjos existem ou não? Sem sombra de dúvida? Tá? Existem. A palavra de Deus no Antigo Testamento, bem lá em cima, aquelas letrinhas, é a língua hebraica. No Antigo Testamento, em hebraico, a palavra anjo é maleach, da direita para a esquerda, tá? Se escreve em hebraico. Então aquela primeira palavra, antes do tracinho ali, é a palavra anjo, maleach. E a palavra final é Yahweh, ou Yahvé. Então ali é anjo do Senhor. E aparece várias vezes ao longo do Antigo Testamento. Eu coloquei apenas alguns textos bíblicos em casa, depois a gente vai divulgar, e aí vocês podem também conferir assim por diante. Já no Novo Testamento, só mensageiro e representante, isso significa anjo, mensageiro ou representante. No Novo Testamento não é muito diferente. A palavra anjo também é mensageiro ou enviado, e é o angelos, mesmo terminando com S no final, é a palavra no singular. Se for angelus, aí é anjos, tá? Então, coloquei ali o Lucas 1, que fala do nascimento de Jesus, onde os anjos aparecem. Lá na ressurreição de Cristo, quando as mulheres e depois os discípulos também foram ao túmulo, eles encontraram, às vezes o texto dos evangelhos dizem moços, às vezes é um anjo, sempre vestido de branco. Aí depois a gente vai ver, vamos relacionar um pouquinho isso. E o destaque é que o livro de Apocalipse aparece a palavra anjo 67 vezes. 67 vezes. A gente vai falar depois, mas só já antecipando. É pelo fato dos anjos fazerem parte do dia do juízo final. Eles vão estar presentes lá também, anunciando e também executando a obra do juízo final. Tá? Se tiverem dúvidas, vão perguntando. Tá? Quando é que eles foram criados? Alguém já leu alguma coisa? Sabe dizer? Há várias teorias, né? No início, né? Primeiro ou segundo dia. Tem algumas teorias bem interessantes. Tem alguém que diz que foi lá no primeiro dia quando Deus criou os céus e a terra. Afinal de contas, os anjos são seres celestiais. Então, quando Deus criou os céus e a terra, está ali criados os anjos. Outros dizem que foi quando Deus disse, haja luz. Então, já que os anjos são seres luminosos ou iluminados, alguém disse que foi nesse dia. Claro, nada a ver essa opção, mas enfim, cada um é livre, né? Outros falaram que no quinto dia, quando Deus criou os pássaros, já que os anjos voam, então quando Deus criou os pássaros, ali Ele criou também os anjos. Acho bravo essa. Mas enfim, a palavra de Deus silencia a respeito disso, mas ela diz em Gênesis 2:1, quando Deus terminou os céus e a terra, então Ele criou tudo que há neles, céus e terra, tudo. Gênesis 2:1 é o final do capítulo 1, quando Deus viu que tudo era muito bom, né? E o início da explicação mais detalhada a respeito da criação, inclusive do ser humano. E lá em Êxodo capítulo 20,
onde Deus fala sobre os 10 mandamentos, ele diz que em 6 dias Deus criou os céus, a terra e tudo que há neles. Ou seja, quando que Deus criou? A Bíblia não fala, mas a gente sabe que foi num desses 6 dias. No início, mais no final, a gente não sabe, a Bíblia silencia. Mas tudo Deus criou ali. Inclusive, fica aí a dica, depois desse 6º dia, Deus nada mais criou. Não houve mais nenhuma criação depois do 6º dia. Depois somente a coisa foi, a natureza, os seres humanos, tudo foi se renovando ou inventando de coisas que já existem. Certo? Alguém tem olho bom para ler aí? Vinícius, tu que usa óculos, lê para nós aí. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as outras coisas criadas. Pois, por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Isso. Lá na linguagem antiga fala-se não em poderes ou autoridade, fala em principados e potestades. São categorias de seres celestiais. Isso significa assim, que tudo foi criado. Aí o detalhe, as coisas que a gente vê e as coisas não vê, visível e invisível. Tudo foi criado por meio dele, Jesus, e para ele, glorificando Jesus. Esse é um detalhe bem importante, o seguinte, os anjos nunca são o personagem principal da história. Eles sempre vêm para apontar para alguém, e esse alguém sempre é Cristo, sempre para anunciar a mensagem de Deus, sempre são porta-voz de Deus. Eles nunca vêm para dizer, olha gente, olha aqui para mim como eu sou bonito, tenho asas, né? Nunca fazem isso. Os anjos sempre vêm para apontar para Jesus Cristo. Eles são sempre coadjuvantes da história. E sempre na aparição de anjos, apareceu anjo, se prepare porque a história é bacana, é admiradora, é uma história muito impactante. Aí vem, como eu falei, nascimento, a ressurreição de Jesus, ressurreição de Sodoma e Gomorra e outros. Tá? Se vocês tiverem dúvidas, vão me interromper. Como é que eles são? Vamos lá. Como é que é um anjo? Características físicas agora. Quem sabe dizer? Vamos lá, participe. Como é que é um anjo? Um jovem. Um jovem. Um jovem? Tipo eu? Tem asas. Não, eu pergunto, será que ele tem asa mesmo? Pois é. Será que tem? Tem ou não tem? Sempre mostrava, agora não Sempre mostra que tem asas, né? Não tá. Asas, senão não voa, né? É verdade. Dos nossos, da santidade. Brancos, né? Santidade também é uma característica da santidade. O que mais? Sexo masculino. Sexo masculino? Será que eles têm sexo? Sempre cabelos longos. Sempre cabelos longos. Ah, mas tem uns encaracoladinhos. Tem. A maioria é cabelo longo. Aham. O que mais? O que mais? Tem poder. A auréola na cabeça. E se você estiver apaixonado, quem que aparece? Cuidado do lado de quem que você sente. Se o cupido estiver passando, tirar a flecha de alguém errado, danou-se. É mais ou menos a imagem que a gente tem do anjo. Tem corpo, não sei, pessoal, tem asas, enfim. E aí uma das figuras que é essa figura angelical. Nossa, que angelical isso. É redundante, mas é assim que as imagens sobre anjo aparecem. E aí a pergunta, será que realmente são assim? Será que realmente eles têm asas? Será que eles são seres masculinos? E tudo isso. Eu preciso de ajuda agora para a leitura. Tá? Quem lê Isaías? Só levanta a mão. Aí eu vou passando as outras. Quem lê Isaías? Mauro, quem lê Ezequiel 1? Ezequiel? Ninguém? Tá, Ezequiel. Lucas capítulo 1. Ana Leito leu Judas 9, então. Muito bem. Que existem categorias diferentes de anjos. E eles são diferentes uns dos outros. É o que a gente vai conversar agora, então. Serafins, querubins, arcanjos.
Achou Isaías 6, 1 ao 4? Por favor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, e foi ficando cheio de fumaça. É o 4? É. Quantas asas tem mesmo? 6. Parecido com aquele ser angelical ali. Quantas pernas tem? Quantos rostos? 6 também. Não é meio que assustador essa descrição dos serafins? Totalmente diferente do que se pinta, né? E é diferente dos querubins lá em Ezequiel. Bem, então, Marquinhos 4:14. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Raios saíram de uma nuvem enorme, e em volta da nuvem o céu estava em fogo. E no meio do fogo havia uma coisa que brilhava como bronze. No meio da tempestade, vi o que me parecia 4 animais. A sua forma era de gente. Porém, cada um tinha 4 caras e 4 asas. As pernas deles eram retas e tinham um casco que era parecido com um casco de touro, e que brilhavam como bronze polido. Além das 4 caras e das 4 asas, cada um tinha 4 mãos de gente, uma debaixo de cada asa. 2 asas de cada animal estavam abertas, com as pontas tocando uma na outra. Assim, os animais formavam um quadrado e andavam em grupo, sem virar o corpo. Cada animal tinha 4 caras diferentes. Na frente, a cara era de gente, do lado direito era de leão, do lado esquerdo era de boi, e atrás a cara era de águia. 2 asas de cada animal se abriam para cima e tocavam nas pontas dos animais que estavam ao seu lado, e com as outras 2 asas eles cobriam o corpo. Cada animal podia olhar para o outro, para as 4 direções. Por isso, o grupo ia onde queria, sem precisar virar. Entre os animais havia uma coisa que parecia uma tocha acesa e que estava sempre em movimento. O fogo aumentava e do fogo saíam relâmpagos, e os animais corriam para cá e para lá. Animais, mas tinha forma de gente. Quantas asas tinha os serafins? 6. E quantos os querubins? 4. Diferentes, né? Cada um deles tinha isso aí. Os serafins, segundo a descrição bíblica, eles estão tão próximos a Deus que eles queimam. Querubins são aqueles, a palavra querub do hebraico indica aquele que está de prontidão para servir a Deus. Esses têm asas. Vamos ver como é que são os arcanjos. Lucas, texto de Lucas. São 3 versículos, 12, né? O 19 e o 16. Isso. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Só para destacar, Marcos falou de ser homem, né? Gabriel é homem ou mulher? Parece que é homem, né? Acho que isso. Tá? Falou em anjo, né? Também aí. Tá? E o texto de Judas 6? Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso, na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés. Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse: que o Senhor repreenda você. Isso. Miguel é outro anjo, ou arcanjo. E sempre que há a aparição deles, sempre é voltado numa descrição diferente, como pessoas, como homens. Por exemplo, lá na história de Abraão e Sara, Abrão e Sarai, quando o texto bíblico diz lá que anjos apareceram, moços, homens apareceram,
comeram com ele e tal. E aí depois eles foram para a cidade de Sodoma e Gomorra, lá na casa de Ló. E aí depois o texto bíblico fala que eram anjos. Mas eram pessoas, não há descrição de que havia asas ou vários rostos. Então veja que é diferente dos arcanjos, é uma categoria de anjos que não tem asas. Pelo menos a descrição bíblica. E há, enquanto que serafins e querubins é demonstrado com asas. Tá? E aí, são homens, todos os anjos são homens? Ou existem anjos também lá no céu? O nome é masculino, não quer dizer que seja tudo. Não quer dizer que... Né? Jesus disse que quando houver a vida eterna, enfim, não haverá casamento, serão como os anjos. Não se dão em casamento, não se casam, não se dão em casamento. Jesus deixa claro ali que não haverá procriação lá no céu. Mesmo sendo a figura masculina nesse caso, os anjos são assexuados. Não tem sexo. Embora tenha uma novela, né, um tempo atrás, né? Novela Sexo dos Anjos. Dercy Gonçalves. Vocês assistiram, né? É isso que eu queria saber. São noveleiros, né? Muito bem, crianças. Quando uma criança mora, vira anjo, sim ou não? Não. Mas eu sempre escutei isso. Quem é que falou que criança vira anjo? Talvez um conforto para a mãe que perdeu a... Ou virou uma estrelinha, né? Meu filho está lá, né? O vovô está lá com aquela estrelinha do céu. Serve para conforto, mas não tem qualquer base bíblica. Por quê? Porque criança é uma criação, ou seres humanos são criação diferente da criação chamada anjos. Tá? Então não tem mutação, vira uma coisa, vira outra. Tá? Então não existe, criança não vai... Criança que morre, vai para o céu, ela é criança, ser humano, ou sei lá, adulto, você não sabe a forma, mas ela continua a ser humano. Tá? Anjo é anjo. E não tem anjos, embora que figuras de anjos por aí tem bastante na internet. Uma descrição sempre baseada no texto bíblico. Eu sou assim, eu tenho ficado cada vez mais, talvez chato nessa área. Tudo aquilo que você me fala, tudo aquilo que eu leio, se tiver base bíblica eu aceito, senão eu tenho muita desconfiança. Aí eu não consigo comprovar. Eu peguei textos bíblicos que afirmam que são criaturas finitas e limitadas. Então, finitas no seguinte sentido: Deus pode destruí-las a qualquer momento. Então elas são limitadas, tanto no poder quanto no espaço de tempo. Elas são mais poderosas do que os seres humanos, porém eles são menores que Deus. Por quê? Porque são criaturas de Deus. Eles não são semideuses. Não são. Tem mais poder, sim. A descrição vai falar, são invisíveis e ágeis. Nós somos muito mais lentos, não somos invisíveis. São espíritos e não têm corpos materiais. Aquele texto de Lucas 24:39 que eu citei para vocês antes. Tá? Não sofrem interferência do material, eles podem ultrapassar paredes sem problema nenhum. Um dos textos não foi a libertação de Paulo. O anjo foi lá, entrou na cadeia, tirou Paulo, passou pelos guardas, passou pelos portões e os guardas nem viram nada. O que mais? Podem assumir forma visível, forma humana, como eu falei para vocês. Penso ali em que os anjos foram lá visitar Abraão e Sarai, homens, assim como também no caso de Maria, os discípulos, próprio Paulo. Então, eles não têm forma humana, eles são espíritos. Eu não sei dizer como é que é um espírito. O espírito é invisível, não tem corpo, mas há momentos em que Deus envia seus anjos para assumir uma forma física. Inclusive eles comem e bebem, se alimentam, mas eles não têm por si mesmos corpos físicos. Tá? São seres assexuados, texto de Mateus 22, são sábios, têm vontade própria e santidade. Vontade, né?
Mas eles não agem por conta própria, sempre em submissão e pela ordem de Deus. Então não adianta o anjo, sei lá, ele olha, está vendo ali que o seu Ailton está precisando, caiu ali, sei lá, vai cair uma pedra. Não adianta, o anjo só vem se Deus permitir. Só se Deus permitir. Eles têm vontade própria, mas eles não agem sem a permissão de Deus. Tá? Qual é a missão dos anjos? Eles desempenham de dois caminhos, digamos assim. Em relação a Deus, louvam, adoram, estão diante do seu trono, contemplam a presença de Deus, servem-no, cumprem as suas ordens e fazem a sua vontade. Todos os textos bíblicos que comprovam que os anjos fazem a vontade de Deus. Em relação aos seres humanos também, servem os cristãos, protegem contra o perigo, previnem contra o perigo, protegem, previnem, levam a alma do cristão ao céu. Olha que legal isso. Nós seremos levados pelos anjos ao céu. Bonito isso, né? Promovem a obra da igreja, protegem os seus servos. E aí eu citei o texto que a gente viu semana passada, Elias sendo alimentado por um anjo. Lembra? Elias dormiu, estava fugindo de Jezabel. Aí o anjo bateu nele e disse: acorda, Elias, come e bebe, senão você não vai aguentar a viagem. E Jesus no Getsemane, aquela agonia profunda, os anjos estavam animando, servindo. Lá no deserto também, os anjos estavam com Jesus. Sempre presente. Tá? Conseguimos ler ali? Mensageiros do juízo de Deus, a respeito do dia do juízo, mas também Deus manda seus anjos para condenar as pessoas que se revoltam contra Deus, que são contrários a Deus. Então eles vêm sim para castigar. Um exemplo disso, o próprio texto de Ló, de Gênesis, onde os anjos estavam lá na casa de Ló, e os moradores da cidade queriam ter relações com os visitantes, que eram os anjos. E os anjos abriram a porta e cegaram os homens, tanto que eles não conseguiam achar mais a porta da casa. Esse é o texto bíblico. Então eles podem castigar também as pessoas. E anunciarão o juízo final e tomarão parte na sua execução. Então os anjos farão parte do dia do juízo final, como falei para vocês antes também. Apocalipse fala bastante disso também, né? E aí? Vamos polemizar um pouquinho. Existe anjo da guarda? O que vocês acham? Ah, vocês estão muito incertos. Sim. Se Deus manda os anjos para nos guardar, existe o anjo da guarda. Qual que é o seu anjo da guarda? Qual que é o nome dele? Se você não sabe o seu guarda, como é que vai sair por aí? Tem um nome de Janel, Mas isso aí são nomes que pessoas, sei lá, inventaram há muito tempo atrás. Isso perpetuou. Não é questão do anjo Rafael também, é muito conhecido, né? Como é que está na Bíblia esses nomes? Isael, sei lá. Mas tem dois textos bíblicos que falam a respeito. Quem lê Mateus 18 e quem lê Atos 12? Mateus 18, quem pega para ler? Ó, gente, Claudete vai ler Mateus 18. Atos 12 e 15, quem? A Roberta. Tem Bíblia, Roberta? Vai pegar e vai ler. Tá? É por indicação. Vocês estão muito sem vergonha hoje. Não, com vergonha. Achou, Claudete? Sim. Mateus 18, 10. A ovelha perdida. Cuidado, não despreze nenhum desses pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai, que está no céu. Lembrando que pequeninos não necessariamente está falando de crianças, mas pode ser uma pessoa pequenina na fé. E olha o que Jesus disse: os seus anjos. Há uma indicação que possamos ter, como foi dito, não só um anjo, mas vários anjos. O texto de Atos 12, Roberta. Então eles disseram: você está maluco. Porém, ela insistiu que é verdade. Aí eles disseram: é o anjo dele. É o anjo dele. É
A questão de anjos da guarda são esses textos bíblicos que Deus revela um pouquinho mais próximo de ser um anjo meu, ou teu, enfim. O que a gente pode dizer? Se você precisar de um anjo, Deus manda um. Se você precisar de 10 ou 20, Deus manda também mais anjos. Agora, se tem o seu anjo pessoal, a Bíblia não tem qualquer indicação de que este é o seu anjo, a não ser esses textos bíblicos que se falou, mas é bastante relativo também. Mas que existem anjos protegendo a nós, sem dúvida nenhuma. Inclusive, esse livreto aqui, ó, ele traz relatos no final aqui fantásticos a respeito da proteção de anjos. Eu gosto de um aqui porque me chamou a atenção. Eu estava estudando para pastor, então eu sou pastor hoje. E aí um dia desses um rapaz aí se desentendeu com o seu pastor, e aí ele fez uma tocaia, né? Ficou atrás de uma moita que queria matar o pastor. Sabia que tal dia o pastor, aquele horário, passaria por aquele caminho, e ele se escondeu atrás da moita e ia matar o pastor. Só que o tempo passou, e daí depois o cara passou a raiva e conversou com o pastor. No dia ele contou ao pastor: tal dia o senhor estava indo para tal lugar e eu estava lá para matar. Mas por que o senhor não me matou? Que o senhor estava acompanhado de outros 2 homens, então eu não queria, não teria de repente matar eles também. O problema era com o senhor. Não, mas eu estava sozinho? Não, eu vi 2 pessoas. São relatos reais. Ontem até uma senhora deu o seu testemunho a respeito de um acidente que sofreu, e do jeito que ela contou, e até o outro também sofreu outro acidente, foi tirado do carro, um homem chamou os bombeiros, ninguém sabe quem é, ninguém viu nada. Então são coisas assim fantásticas que acontecem. Tem nesse livro e outros também. Se alguém quiser sobre anjos da guarda, tem esse livro aqui que é muito, muito interessante. Tudo baseado no texto bíblico. Tá? Vale a pena. Não sei o preço, mas vale a pena. Tá? Podemos orar para os anjos? Sim ou não? Não. Que bom que vocês são convictos. Por que nós não podemos orar para anjo? Porque anjos são criaturas. Eles só obedecem a Deus. Eles só obedecem a Deus. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Aqui, ó. Quem lê 1 Timóteo 2,5? Gil, que nem os anjos. Mauro? Apocalipse 22, 8 a 10. Okay. Se a gente ora para os anjos, nós estamos quebrando o primeiro mandamento da lei de Deus, que diz: eu sou o Senhor de Deus, não terás outros deuses. Tem que orar para o nosso Deus. E aí vamos ver esses textos bíblicos. 1 Timóteo 2,5. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Jesus. É isso, é o ser humano Jesus. O ser humano, Deus homem. Ele é o único intercessor, ele é o único mediador. Você quer se unir a Deus? Não vai pelo caminho dos anjos, que é um caminho. Você pode até ir, mas não vai chegar a Deus. Você tem que ir a Jesus. A Jesus. E Apocalipse? Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas, e quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo, que me mostrou essas coisas, e ia adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são vocês e os seus irmãos. Os profetas e todas as pessoas obedecem às palavras desse livro. Adore a Deus. Isso. E o anjo continuou: não faça segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo que acontecerem essas coisas está perto. Quem é mau, que continue a fazer o mal. Quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Então os anjos não aceitam adoração. Nós somos servos do Senhor. Quem falou uma palavra muito parecida foi Maria, mãe de Jesus. Eu sou a serva do Senhor. Falou para o anjo, né? Eu sou a serva do Senhor. Se o anjo não aceita adoração, Maria também não aceitava adoração. Ela é uma serva do Senhor. E que serva, né? E que serva. Tá? É isso aí. Vamos lá. Agora sim, agora. Vocês têm curiosidade sobre anjos maus, Satanás? Tem, né? Tá, então você me pergunta, porque eu não tenho anjo bom, anjo mau. Não, é legal saber, né, Leal?
Mas assim, ó, se a Bíblia fala sobre anjos bons, um tanto assim, sobre anjos maus, a Bíblia fala isso aqui, ó. Porque o interesse não é exaltar essas criaturas que Deus criou. Deus criou? Deus criou? Será? O que vocês acham? Deus criou o diabo? Sim ou não? Sim, eu acho que sim. Se ele existe, Deus criou, certo? Não, Deus não criou o diabo. Não é escrito isso? Não. Sei. Ali, ó. E depois ele se voltou, né? A Daniel vai achar o Judas, versículo 6, tá? Em Gênesis 1:31, né, Leonardo? Deus viu tudo que havia criado, tudo, eles que era muito bom. Deus não criou o diabo, Satanás, criou Lúcifer. Inclusive, Lúcifer é uma palavra latina, significa portador da luz. E na tradução bíblica do latim, a palavra Lúcifer aparece. Aparece também, viu uma estrela d'alva, uma estrela que caiu do céu. Ele fala do próprio Satanás, que caiu do céu, foi expulso. Mas lá em Apocalipse, Deus diz: eu sou a estrela da manhã. Eu sou a estrela da manhã. Interessante esses textos bem ambíguos, mas mostram que a autoridade superior sempre é de Cristo. Sempre é de Cristo. Achou, Daniel? Versículo 6 de Judas? Isso. Judas tem um capítulo só, né? Lembre dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas lá embaixo da escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Isso. Qual que foi o pecado dos anjos maus? Desobedeceram maior que Deus? Desobedeceram. Embora que a gente ache que é isso, não tem nenhum relato bíblico que especifique, né? Mas a impressão que dá é essa mesmo, que eles desobedeceram. E esse texto, sim, ele diz muito claramente: eles abandonaram o lugar onde eles moravam, o seu estado natural. Eles não quiseram, provavelmente sim, revoltaram contra Deus, ou desobedeceram contra Deus. E o fato disso é o próprio pecado que eles, o seu Satanás, né, o diabo, a cobra, lá no Gênesis 3, incentivou a que cometessem Adão e Eva. Mesma coisa, querer ser igual a Deus, tomar o lugar de Deus. Mas afinal de contas, eles abandonaram o seu estado original. E aí eles foram expulsos do céu. E estão por aí. Como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Tem gente que não acredita em um diabo. Alguém duvida da existência do diabo? Se existe o bem, existe o mal. Se existe o bem, existe o mal. Mas Deus que criou o bem e o mal. Ele passou nas telas anteriores aí, os anjos têm poder, porque aí eu vou ligar com essa que nós estamos vendo agora do diabo. Se os anjos têm poder em si para fazer o bem, claro, por ordem de Deus, tudo, mas se eles têm poder, esse poder também continua dentro do diabo. Sim. Está aqui, ó. Efésios 6,12 fala a respeito disso. Essa descrição do poder maligno. Tá? Satanás, sim, e os seus anjos, eles têm poder, eles têm conhecimento de Deus e de seus juízos. Mesmo conhecendo, eles não estão nem aí, já estão condenados. Por isso que eles fazem de tudo contrariamente para destruir a obra de Deus, porque eles sabem o lugar e o destino deles. E a Bíblia diz que eles vieram para destruir o que Deus tem feito. Fala, Maia. Você estava falando que tem poder, né? Mas nenhuma folha seca cai do lado sem permissão de Deus. Isso. Esse poder permite poder, né? É a mesma coisa que assim, esse tipo de permissão é a mesma coisa assim, ó. Eu chego e dou um soco na cara do Vitor. Deus permitiu, mas é da vontade de Deus? Não. Nesse sentido nós temos que entender a permissão de Deus. Tá? Assim que tem que entender a permissão de Deus. Embora que, quando foi tentar Jó, lá no capítulo de Jó, o diabo estava conversando com Deus. E aí Deus permitiu que ele tentasse Jó. De todas as formas, menos tirando-lhe a vida. Aí, de fato, Jó perdeu tudo. Então, como Lúcifer e outros anjos se revoltaram,
Os anjos também têm um livre-arbítrio, né? Tinham. Lá no início, Deus criou tanto os anjos como os seres humanos com livre-arbítrio, liberdade para escolher entre o bem e o mal. É claro que isso é até um pouco estranho. Por que Deus iria permitir a possibilidade do ser humano cair em pecado, dos anjos se revoltarem contra Deus? Aí a gente entende que Deus é tão maravilhoso, tão bondoso, que tu imagina você chega lá no céu e diz: pô Deus, eu estou aqui nesse céu, mas na verdade eu queria ir lá para o inferno. Tudo bem, você tem liberdade. Se você quer ir para o céu, o caminho é esse. Quer ir para o inferno, o caminho contrário. As pessoas têm o direito de ir para o inferno. Hoje, Leonardo, quanto aos anjos, é o seguinte: eles foram decretados livres, os anjos bons, da possibilidade de caírem da presença de Deus. Eles não têm mais chance de cometerem pecados, se revoltarem contra Deus. Isso é um prêmio que Deus deu para eles, assim como nós quando vamos lá para o céu. Os anjos caídos, eles não têm mais vontade própria para escolher o bem, e sim sempre o mal. Eles não têm mais chance de conversão e de salvação, não tem. Eles já estão condenados. Assim como nós, seres humanos, Paulo fala isso. Aquilo que eu quero fazer eu não consigo, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. Nós, seres humanos, também não temos livre-arbítrio, porque todas essas decisões, embora sendo boas, ela sempre está fundamentada no meu ser pecaminoso. Entendeu? Esse texto que eu falei para vocês aí aparece nos slides ali também, nos textos bíblicos que Deus decretou isso sobre os anjos. Seu erro. Na época de Jesus, existia muito tomado pelo Espírito. Vamos dizer assim, dava pessoas que davam um mau espírito. Esses maus espíritos eram anjos. Isso. Anjos agora não são mais anjos, são demônios, são espíritos, né, ou anjos caídos. É a condição diferente. É legal isso porque ontem alguém me perguntou: um anjo pode tomar posse de uma pessoa? Um anjo bom não, porque essa não é a vontade de Deus. Os anjos maus fazem aquilo que não é da vontade de Deus, eles invadem. A mim não, porque aqui em mim mora o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai deixar. Agora, se eu negar, expulsar Deus da minha vida, eu fico uma casa vazia. Aí o Espírito mal entra e entra com força. Então era isso que acontecia. Tanto que Jesus expulsava e a pessoa passava a crer. A gente vê muitas na televisão, pessoas lá na igreja, né, lá tremendo, são possuídos. Gente, possessão demoníaca em cristão não acontece. Lá em Colossenses 2,20 está escrito que nós estamos livres dos poderes. Livres. Se o Espírito Santo mora em mim, ele não deixa de entrar. Mas existe a possessão, sim, o seu erro, né? Isso é bíblico, tá? Bem lembrado. Mas existe também a obsidiação. Mas isso é um assunto para um outro momento, tá? Possessão, a gente tem que vir conversar só sobre isso aí. Tá? Mas existe. Tá? Sabe aquela vozinha, não vovozinha, vozinha, né? Que fica ali e tal, e aí você... Tá? Seguindo aqui, ó, letra C, capacidade astuciosa. O que é uma pessoa astuta? É o quê? Não sabe? É uma pessoa inteligente, capaz, só para aquilo que não presta. Esse é o diabo. Capacidade astuciosa e enganosa no uso da palavra de Deus. Quem que o diabo tentou enganar usando a Bíblia, a palavra de Deus? Jesus. Ó, Jesus, está escrito aqui na palavra que o ser humano tem que comer e tal. Aí Jesus disse: mas a palavra de Deus, o Deus disse: não só de pão viverá o homem. Não te joga daqui, porque na Bíblia está escrito que os anjos te sustentarão. Mas também na Escritura Sagrada diz: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo era astuto e corajoso querer enganar Jesus. E, seguindo, são mentirosos e assassinos. Inclusive, o diabo é pai da mentira. São depravados, perversos e imundos, têm emoções e conhecimentos e têm capacidade de falar. O próprio texto aí
A tentação de Jesus lá no deserto. Né? Olha só a letra B, são mentirosos. Gente, quem conta mentira está fazendo o quê? Aquilo que o pai da mentira quer. Então, quem mente está quase mais filho do diabo do que filho de Deus. Cuidado. Rapidamente. Nova Era. Já ouviram falar em Nova Era, né? Nova Era foi algo que alguém um dia inventou isso, e uma nova ordem que viria para ser estabelecida e queria demonstrar perigo para a cristandade e assim por diante. Né? Hoje está mais silenciado, mas esses são alguns dos símbolos que são usados pela Nova Era. Eu destaco lá em cima tem uma borboleta. A borboleta também é usada pelo cristianismo como símbolo de nova vida. Assim como também do lado esquerdo, 666, símbolo da besta, né? Também é usado na Nova Era. No 2, 4, o quinto símbolo bem lá em cima, parece o símbolo também usado pela Santíssima, demonstrar a Santíssima Trindade, assim por diante. Mas o meu destaque é aqui, ó, embaixo, o segundo de baixo para cima, o segundo da esquerda de vocês para a direita. Como é que é o nome daquele símbolo ali? Isso, Tao ou Yin Yang. Ele é uma junção. A energia boa e a energia má que se completa. É o macho e a fêmea, é o bom, o bem e o mal. Isso. Não, alfa e ômega não. O alfa e ômega já fala de Jesus, o primeiro e o último, né? Mas esse símbolo, gente, evitem usar. Esse símbolo é da Nova Era e antibíblico. Que ali diz: todo o bom tem um pouquinho de mal, e todo mal tem um pouquinho de bom. Não é bíblico. Eu já vi cristãos usando esse desenho só porque é bonitinho, porque teve uma mensagem bonitinha. Cuidado, cuidado, cuidado. Por que eu estou falando da Nova Era? Porque na Nova Era existem anjos, e existem anjas. E você tem que orar para o seu anjo na madrugada, não lembro de que horas até que horas, são 40 minutos que o anjo passa, você tem que acordar na madrugada para orar. Porque daí a sua oração passa mais rápido, mais facilmente pelo mundo cósmico. Na Nova Era não existe Deus, né? Cada um é uma energia superior. Já ouviram falar em gnomos e duendes? Esses são os anjos da Nova Era, anjos terrenos. Já ouviram falar em fadas e silfos? Fadinhas? São os sininho, né? Sininho, né? São os anjos do ar. Salamandras, já ouviram falar? Eu nunca ouvi falar, só nesse estudo aí. As salamandras são os anjos da água. A Mônica Bonfoglio, se não me engano aqui, vou procurar, é uma das grandes escritoras a respeito da angelologia na Nova Era. Mônica Bonfiglio. Ela escreve baboseiras sem tamanho a respeito da angelologia. Quer dizer, baboseiro, digo assim, numa visão bíblica, cristocêntrica. Segundo as pesquisas que ela fez com outras fontes, aí a Nova Era é verdadeira. Inclusive tem anjo da guarda pessoal e assim por diante. Tá? Mas só colocar isso a respeito, que muitas vezes a gente passa no jardim de umas casas aí e tem os gnomos ali, né? O que a gente está mostrando com isso? Né? Os gnomos estão protegendo ali, idolatria, como é que é o negócio, sabe? Cuidado com os símbolos aí, o uso. Aliás, lembra uma vez que alguém, até no grupo da CERP, colocou, até bem interessante, né? Nós não podemos mais usar aquele símbolo da mãozinha, porque o Miguel Falabella faz aquele sinal, fazia, foi vídeo show, esse é um sinal do hinduísmo, do não sei o que e tal, que não pode usar. Gente, você pode usar qualquer símbolo desde que seja usado de forma correta e que não expresse mensagem contrária àquilo que você crê, àquilo que a palavra de Deus dignifica. Tá? A gente tem que usar da maneira correta. Por exemplo, o altar aqui é a presença de Deus, o Senhor. Mas lá na cidade de Éfeso, eles tinham relações íntimas sobre o altar. Isso deprava.
Você pode participar dignamente da Santa Ceia, ou você pode depravar a mesma. Sei lá, vou ali, vou comer tudo, comer lá e beber todo o vinho. Enche a barriga e as guampas de cachaça, de vinho. Fico bêbado. Eu estou fazendo bom uso da Santa Ceia? Também não. Palavra de Deus, atira a Bíblia, joga no chão, rasgo. Entendeu? Isso é um mau uso. Certo? Podemos adiante? Anjo do Senhor, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, pois é, existe santo anjo do Senhor? Vamos dar uma olhadinha nesse texto de Juízes. Todo mundo, vamos ver o texto de Juízes. Anjo do Senhor. Se eu falar para vocês que na Bíblia existe o termo santo anjo, ou anjo do Senhor, melhor dizendo. Juízes 6, versículos 11 e 12 e o 18. Seu Paulo, ele disse que está com vontade de ler, né, seu Paulo? Vamos lá, Juízes, capítulo 6, os versículos 11 e 12, depois pula lá para o 18. Não achei. Não achou? Vai lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. Os 11 e o 12. 11 e o 12. Depois o 18. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abizer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar nuvens, escondido para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu e ele disse: você é corajoso e o Senhor está com você. E, por favor, não vá embora até que eu te traga uma oferta. Eu ficarei aqui até você voltar, disse Deus. Disse Deus. Por que eu coloquei esses versículos assim, tá meio espaçados aí? Porque o anjo do Senhor apareceu para Gideão. E aqui nessa palavra ele não disse o anjo, disse Deus. E a palavra anjo do Senhor está em letra maiúscula. Porque no Antigo Testamento o anjo do Senhor é o Cristo pré-encarnado. Porque Jesus também é o mensageiro de Deus. Assim como ele veio na terra para ser o mensageiro do Senhor. Então há uma pré-encarnação de Cristo, onde ele é o anjo do Senhor no Antigo Testamento. Eu digo para vocês, se vocês têm um anjo, é esse aqui, Jesus. Esse é o anjo do Senhor, com letra maiúscula, anjo do Senhor. Esse é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tá? Perguntas? Senhor Daí. Tem texto bíblico que fala sobre o demônio amarrado por 1000 anos. Se não me engano, o de Judas que alguém leu ali, foi a dona Elba, sim. Está amarrado, ou vai ser amarrado, ou já foi amarrado. O amarrado significa o seguinte, senhor Daí. O seu cachorro, ele está amarrado, mas a corrente dele vai até um determinado local. Isso significa que tem que entender de forma figurada isso. O anjo mau, o diabo, Satanás, ele está limitado, não geograficamente, não pode, desse país pode, não. Algumas ações ele pode, outras coisas Deus não o permite fazer. E algumas coisas Deus, inclusive, usa anjos maus para realizar as suas ações. Deus usa anjos maus. Então é nesse sentido que ele está limitado. Já está amarrado desde a crucificação, porque ali Jesus cumpriu Gênesis 3,15, pisou a cabeça da serpente. Mas ela será derrotada, na Apocalipse fala, vai ser antes da morte. Vai ser derrotado plenamente, será julgado lá
no inferno para sempre, não terá mais influência sobre nós, e aí então a morte será a última a ser destruída ou vencida. Então já está amarrado, já não pode fazer simplesmente o que ele quer. Só porque o senhor me fez a pergunta, eu vou te dar um livrinho. Quem quer fazer mais uma pergunta? Olha o livrinho, mais uma pergunta. Vamos lá? Mais uma pergunta então é assim. Não. Existe um palestrante que diz assim: pessoas más, mas tão ruins, mas tão em culpa do diabo, né? Ele diz assim: o devorador. Ele diz assim: não, eu não tenho culpa, não. Não fui eu, né? De tão mal que a pessoa é. Esse hábito que hoje assim é terrível, sai da boca de pastores, se é que dá para chamar de pastores, é tudo culpa do diabo. Não, eu matei ele não. O pastor lá em Pinhalzinho, ele matou a esposa, sequestrou, mandou sequestrar e tal. Não, é que eu fui possuído, ou uma voz e tal. Sempre culpa do diabo. Poxa, onde é que está o meu pecado? Onde é que está a minha culpa? A minha decisão? Sabe? Culpar o diabo é legal e ele fica feliz. Ó, quanto mais obra para mim, melhor ainda. Quanto mais obra para mim, melhor ainda. Sempre culpa o diabo. Eu já ouvi falar que nós somos maiores dos anjos. É isso? Somos? Maiores dos anjos. Não. Quer dizer, sim e não. Em questão de poder, agilidade, eles são invisíveis, tudo. Eles podem voar, nós não. Mas em honra e glória, nós somos colocados maiores que os anjos, apenas menor do que Deus, porque nós somos herdeiros do reino de Deus e filhos de Deus. Os anjos são criaturas de Deus. A condição filho é nossa. É nossa. Tá? Acabou o livrinho. Mas se vocês quiserem fazer perguntas, façam. Na verdade, esse livrinho aí, a gente vai para aguçar, ele custa R$ 2,50, se quem quiser encomendar mais. Tem esse aqui também. Aqui, ó. Esse aqui foi escrito pelo pastor falecido já, o Leopoldo Raimann, escrito assim, fantástico. Lembra aquele que ele veio em 2014 aqui? Ele disse: se Deus me permitir, antes de morrer eu quero terminar meu livro. E não é que ele terminou e morreu. Sem perguntas? Sim. Tem uma parte na Bíblia que fala sobre a escritura, onde está. Tem uma parte que fala que se a nossa fé for o tamanho de um grão de mostarda, a gente vai poder ver montanha, né? Ou seja, poder de Deus, né? A fé, como os anjos têm fé em Deus, eles estão lá, eles teriam esse poder por causa da fé? Não. Os anjos, na verdade, eles não têm fé, porque a fé, ela está voltada ao Deus Salvador. Eles já estão salvos. Eles não têm fé como nós, que fé é crer, sem ver. E eles não creem, eles sabem que existe. É diferente de fé, eles não têm fé. Fé me faz esperar receber alguma coisa, algo que os anjos já têm, no sentido celestial. Nós ainda vamos ser salvos, eles já estão salvos. Então, lá no céu a gente vai precisar de fé? Não, porque já vai estar salvo. Nesse sentido, eles não têm fé. E essa sua pergunta de grão de mostarda, são duas, eu respondo duas formas. Primeira coisa, pequenez da nossa fé, tanto que a gente não se... grão de mostarda, não tem uma fé nem desse tamanho, mas mesmo assim essa fé me dá a salvação em Cristo. Pequenez da minha fé. Segunda coisa, se eu tivesse uma fé do tamanho do grão de mostarda, será que eu ia ficar movendo as montanhas de um lado para o outro? Pergunta 2. Resposta, né? Terceira, olha o poder que a fé em Cristo, Deus, permite a uma pessoa. De curar por imposições de mãos, oração, boas obras, fruto da fé, milagres e maravilhas. Milagres e maravilhas. Ok? Não há erro em a gente pedir a Deus que mais adianta da nossa. De forma alguma. Antes os santos anos, sempre, claro.
esse hino, que é mãos ao trabalho, todos, e aí fala do anjo. Assim como os anjos são servidores de Deus, nós também precisamos ser servidores. Vamos cantar em pé. Vamos cantar em pé. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Estou de novo aqui disposto a entregar meu coração em tuas mãos e te louvar. Glória a ti para sempre, amém. Vim também
bem agradecer o seu amor por mim.